Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje aí vou trazer uma dica para vocês um pouco diferente da última aula, que foi uma aula de matemática. Um aluno meu, muito querido, trouxe essa dúvida. Aliás, é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Sobre o it, né? Porque muitas vezes no inglês as frases começam com it. E não é tão fácil identificar quando essas frases vão começar com it, né? Então o que eu vou trazer aqui uma dica aí, alguns exemplos de como identificar e quando você vai começar a frase com it, uma frase que no português tem poucas palavras e no inglês aparece lá três palavras para expressar talvez uma ou duas palavras no português, né? Isso causa um pouquinho de confusão. Primeira coisa que nós temos que entender é que é o seguinte, no inglês, você sempre tem que ter um sujeito na frase, né? Você não pode não ter um sujeito na frase. No português, muitas vezes, o verbo contém esse sujeito, um sujeito oculto, né? Ou até pode ser uma oração sem sujeito, depende. No inglês, não. No inglês, você tem que ter um sujeito na frase. E esse sujeito, muitas vezes, aparece na forma do it, né? É, Às vezes, acontece muito do pessoal olhar e acabar sumindo com esse it no português, né? E acabar no inglês, quer dizer, e fazer uma tradução mais literal. Isso não pode ser feito. Até porque quando você comete esse erro, daí a frase fica muito difícil de entender. Pode parecer para nós, né, falantes do português, que não, mas sim, fica bem difícil. Então, vamos lá, eu trouxe alguns exemplos aí para ilustrar como é que funciona isso aí. Então, ó, as frases aí, eu trouxe 10 frases para exemplificar, né? Então, uma dica aí. Toda vez, não toda vez, 100% das vezes, mas é uma dica boa. Quando a frase no português não tiver um sujeito, ela começar com um verbo, tipo, tá, foi, né, será. De maneira geral, é, você vai começar com it no inglês, né? Então, alguns exemplos ali disso, né? It was very good. Então, ó, no português seria foi muito bom. Mas no inglês você tem esse it ali, né? Isso causa um certo estranhamento, mas é desse jeito, tá? Outro exemplo, chove ou está chovendo, tá vendo? Mais uma vez você começou com um verbo, chove ou está chovendo. Então, it is raining, está chovendo. Daí no português, demora, né? Is it long? Demora, né? Então, mais uma vez, você começou com um verbo. No inglês você vai ter que ter esse it ali no meio da frase, né? Então você vê no português uma palavra, demora. No inglês, três, né? Assim, é claro, nós que temos como língua nativa o português, para nós é um pouco estranho, né? Todavia, em vários idiomas você tem esse tipo de colocação, né? Com um it ou uma palavra que será utilizada dessa maneira. Por exemplo, no alemão tem, no francês também tem, principalmente quando você fala do tempo, né? Então, algo que para nós é particularmente difícil, né? Especialmente difícil para pessoas que começam com português, né? Então, ali, ó, outro exemplo. It will be good. Então, será bom, né? Vai ser bom, né? No português a gente falaria assim, né? Outro exemplo. Is it expensive? No português só, é caro, né? Então, lembre-se, tá, vai, né? Todas essas frases que começam dessa maneira, muito provavelmente vão ter um it. Daí você já pode ficar esperto. Outro aí, é longe. Is it far? Né? Essa frase tem a ver com. Pode ter a ver com o tempo, não necessariamente, né? Estava quente, né? Então começa com o verbo também. Essas frases chove, neva, aqui no Brasil não neva, mas na maioria dos lugares, né? Que perguntam sobre o clima, tá frio, tá quente. Geralmente você vai ter um it, né? Então, né? Was it hot? Estava quente. Is it going to be free? Será gratuito? Será de graça, né? Então, outro exemplo ali com it que não aparece. Foi triste. It was sad. Né? Foi triste. Né? Português são duas palavras. E esse, que é muito bom, que nós utilizamos muito aí no idioma, é is it? Tá falando com a pessoa, e aí, foi muito bom e tal, a reunião foi muito boa. Is it? Né? Então,
utiliza-se muito dessa maneira, né? Mais uma vez, um abraço, um grande abraço para o William, meu aluno aí que perguntou sobre esse tópico, então fazendo esse vídeo aí, claro, especialmente para todos, né? Mas especialmente para o William aí, que fez essa pergunta. Vários alunos já perguntaram isso, só que ele foi o último, então ele acabou levando a dedicatória aí do vídeo, né? Então, muito obrigado aí pela atenção. Keep on learning. Take care.